Bom dia, bom dia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Que bom que você está conectado comigo logo cedo, logo hoje pela manhã, né? E que a gente possa juntos crescer no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando hoje mais uma semana. Estamos começando hoje mais um tema. Você está convidado a sentar comigo na mesa, tomar um cafezinho quente e aprendermos juntos sobre as Escrituras Sagradas. O meu objetivo é crescermos continuamente no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, eu abro as portas da minha casa, abrindo primeiramente as portas do meu coração para receber você como um convidado ilustre a sentar-se na mesa e juntos, na comunhão, no repartir do pão, crescermos continuamente no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sejam todos bem-vindos. Bom dia para você que me acompanha todos os dias. Você já sabe, mas não custa repetir, que todos os dias tem live pela manhã às 11 horas e à noite às 23 horas. Todos os dias estamos juntos, conectados para uma dose diária da palavra que vai nos imunizando dia após dia, né? Em relação a tudo que se levanta do mundo. Quero mandar um abraço especial aí para todo mundo que já me acompanha agora, especialmente para a Rosimeire Parreira. Um bom dia para você, Rose, nós já nos falamos agora há pouco. A Simone Borges, que já está aí também, a Carol Gomes, a Fernanda, um grande abraço para você, Fernanda, também. Tapetes personalizados, que já entrou aí comigo também. Ana Luísa Carvalho, bom dia, Ana, um grande abraço para você. E todo mundo que já está conectado, também a Julian Braga, bom dia para você, Julian, que o sol brilhe cada vez mais e a intensidade da luz e do calor seja constante, aquecendo corações. Bom dia, Marcela Rutier, bom dia, Claudinha Frois, bom dia, Lucas Souza, bom dia, Edinho, bom dia, Cíntia Lopes, Andresa Guimarães, Paulo Ricardo, um grande abraço para você também. Bom dia a Dani do Biscuit, um grande abraço para você. Bom dia, que você seja sempre iluminado pelo sol da justiça. Bela Machado, bom dia, filha amada, querida do coração, bom dia para você. Maria Santos, um grande abraço também para você. Letícia Rocha, um grande abraço. Letícia Lacerda Rocha. Raíssa Amorim, um grande abraço para você. Estou vendo que você fez um procedimento aí e eu desejo para você aí uma recuperação sobrenatural, tá bom? Claudinha Frois, também Ramon Dias, bom dia para você, Ramon Dias. Sempre bem-vindo aqui à nossa live. A gente só está começando agora e eu espero que você realmente venha a desfrutar de todo esse conteúdo. Nós estamos crescendo, né? Crescendo todos os dias no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quê? Do estudo. Estou aqui debruçado sobre a Bíblia, estudando continuamente a palavra de Deus para que por meio dela eu possa crescer, né? E crescendo possa influenciar outros. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre o poder da influência, né? Aquilo que entra nos nossos ouvidos, eles acabam gerando em nós vida ou morte. Somos nós que somos responsáveis por realmente filtrar tudo aquilo que ouvimos, vemos, tocamos, né? Os sentidos, de forma geral, são as portas do nosso coração, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente toca, com aquilo que a gente sente, a gente pode provar, né? Todas essas coisas são portas que levam direto ao nosso coração. E se a gente realmente não tomar cuidado, né? A gente vai se contaminar com coisas ruins, né? Veja, a Mila disse algo interessante aqui, ó. Peço, pastor, que coloque em tuas orações o meu pai, Carlos Roberto, está internado por ter pegado Covid. Sim, estaremos orando por todas as pessoas que realmente foram contaminadas por esse vídeo miserável aí. Gente, vamos lá, você entrou, compartilha, vai, dedo no coraçãozinho e dedo no aviãozinho. Faça com que essa live chegue cada vez mais longe, né? Vamos fazer com que a nossa audiência aumente aí e a gente consiga alcançar mais corações nessa manhã. Faz isso por mim. Vamos lá? Você está convidado agora a compartilhar, fazer com que realmente esse conteúdo possa chegar cada dia mais distante, cada dia mais longe. Bom dia, Patrícia Alves, bom dia para você. Beijo, Pati, no seu coração. Antony Gabriel, um grande abraço para você também. Elza Marques, bom dia. Valquíria, um grande abraço, Val, para você. Sempre bom estarmos juntos. A Camila, né, que pediu oração pelo seu pai, você aproveite e já ora aí também pelo José Carlos, o pai da Camila, né, para que ele venha se recuperar de uma maneira mais rápida. Semana passada nós falamos muito sobre a doutrina de Cristo, né? A base doutrinária. Doutrina significa ensino, né? O que Jesus nos ensinou. Qual é a mensagem de Cristo, né? Toda a Bíblia Sagrada é a mensagem de Cristo? Bom, são coisas que a gente precisa avaliar, né? Apesar de Deus ter inspirado toda a Bíblia, nós devemos viver de acordo com
com tudo que nela está escrito, existe distinção, existe separação, existe algo que foi escrito para mim, algo que não foi escrito. Bom, todas essas coisas são importantes para que nós venhamos a tirar o maior proveito possível de tudo aquilo que nós ouvimos das Escrituras Sagradas. Bom, eu costumo fazer algumas divisões para ficar mais fácil na mente, para a gente entender, né? É importante que você faça essas divisões mentais da palavra de Deus. Bom, são várias elas. Uma delas, né, bem clássica, que você pode ver de uma maneira muito clara aqui, é entre Antigo e Novo Testamento, né? Isso tem que ficar bem claro na sua mente. Quem viveu no Antigo Testamento Quem viveu na Antiga Aliança tinha um testamento específico para que regesse a sua vida, que lhe dava direitos e deveres de acordo com a realidade que ele vivia. Uma vez que Jesus veio e sancionou uma nova aliança, né, um novo pacto, a gente não pode mais estar preso no Antigo Testamento, né? Não da maneira convencional como viviam os judeus. Nós não somos judeus. Então a gente precisa entender isso de uma maneira bem clara para que a gente possa tirar o máximo de proveito possível, né, dentro dessa realidade. Então nós, hoje, depois de Jesus ter sancionado uma nova aliança com seu sangue, ter firmado no céu uma nova e superior aliança com seu sangue, nós estamos firmados num novo testamento. Existe um novo testamento estabelecido para nós e é nele que está lavrado todas as nossas obrigações e por ele a nossa herança. Então nós podemos tomar posse de tudo aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário por cada um de nós. Isso com base na nova aliança. Lembrando-se que a nova é superior à antiga. A Bíblia diz que Jesus estabeleceu no seu sangue uma nova e superior aliança com superiores promessas. Bom, quem faz parte da nova aliança? Quem faz parte da nova aliança são todos aqueles que um dia reconheceram que Jesus é Senhor da sua vida. Por meio desse reconhecimento público, receberam poder de serem feitos filhos de Deus. Uma vez filho de Deus, você já não faz parte da primeira criação adâmica, né? Porque a primeira criação adâmica se encerra na morte de Cristo na cruz. Ele consumou a primeira criação, ele consumou a primeira aliança, ele zerou, ele terminou, ele exterminou, ele acabou na cruz. E ao ressuscitar no terceiro dia, ele começa uma nova aliança, uma nova criação, uma nova raça. Surge a partir da ressurreição de Cristo. E nós, aqueles que aceitamos, recebemos poder para sermos também, como ele, filhos de Deus. Então nós nos tornamos semelhantes a Jesus a partir do momento que nós aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós aceitamos, nós assinamos de certa forma um pacto de nova aliança. Nós agora nos tornamos nova criação. Nós não somos mais parte da criação adâmica. Aquilo que foi estabelecido sobre Adão por causa do pecado se extinguiu na morte de Cristo na cruz. E hoje sobre nós rege as verdades que é regida sobre Jesus. Aquilo que Jesus tem o direito, eu também tenho direito. Aquilo que Jesus pode, eu também posso. Então veja, hoje eu não faço mais, ou eu não vivo mais de acordo com o meu merecimento. Eu não tenho a vida que eu mereço, eu não tenho a saúde que eu mereço, eu não tenho as finanças que eu mereço. Hoje, de fato, eu tenho a vida que Jesus merece. Né? Eu vivo segundo Cristo, eu tenho a saúde que Jesus merece, eu tenho a prosperidade financeira que Jesus merece, eu tenho a família que Jesus merece. Isso se chama graça. Né? Não é pelo meu mérito, não são pelos meus feitos, mas por aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário por mim. Então, isso tem que estar muito bem claro. Então, você precisa repetir para você aí: eu faço parte de uma nova criação. E porque faço parte da nova criação, a minha vida é regida por uma nova aliança. E porque a minha vida é estabelecida sobre uma nova aliança, eu tenho todas as meus direitos e deveres estabelecidos no Novo Testamento. Então, veja, tudo isso está bem claro na Escritura Sagrada. É uma forma de você dividir a Bíblia, para você entender. Se você não entender, você vai misturar lé com cré e depois não vai tirar proveito de nada, né? Então você precisa estar ciente disso. Faça a distinção entre a Antiga Aliança, Nova Aliança, Antigo Testamento e Novo Testamento. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Isso mostra que quem não está em Cristo não é nova criação, né? Só quem está em Cristo é nova criação. Bom, se só quem está em Cristo é nova criação, faz parte da nova aliança, está estabelecido sobre um novo testamento, isso mostra que antes de Jesus nascer, morrer e ressuscitar, ninguém estava em Cristo. Logo, ninguém antes de Cristo faz parte da nova aliança, da nova criação ou do Novo Testamento. Então eu não posso comparar a minha vida com a vida, por exemplo, de quem viveu na Antiga Aliança antes de Cristo, né? Eu não posso comparar a minha vida e
os meus hábitos diários, os meus comportamentos com o comportamento de Jonas, por exemplo. Eu não posso comparar o meu comportamento com o comportamento de um dos profetas, por exemplo, né? Daniel, por exemplo. Então Daniel, as pessoas costumam pegar Daniel como exemplo, dizem, olha, Daniel orou, Daniel jejuou, Daniel, o anjo veio até Daniel e disse, olha, eu estava guerreando, porque naquele momento toda a autoridade ainda estava nas mãos do diabo. Ele fazia parte de uma antiga aliança, estava lá debaixo da antiga aliança, né? Mas depois que Jesus morreu na cruz, ele foi ao inferno e tomou as chaves da morte e do inferno, tomou toda a autoridade. Ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, agora vão. Então a realidade é outra hoje para mim e para você, né? Quando eu peço, o Pai faz e dá, e tem a autoridade de Jesus, eu tenho a legalidade de Cristo, né? O anjo não precisa mais guerrear com o diabo para as bênçãos chegar até mim. Por quê? Porque faço parte de uma nova aliança, é uma realidade completamente diferente. Jesus já tomou toda a autoridade do diabo e ele entregou nas mãos da igreja, somos nós. Então, precisamos fazer distinção disso. Outra coisa importante que você precisa dividir é a Bíblia em pelo menos 3 aspectos. A Bíblia ela se divide pelo menos em criação, queda e redenção. Isso também tem que estar muito claro. Então, você pega Gênesis na criação de 1 a Gênesis 2 no último versículo, ou capítulo 3 no primeiro versículo, até ali a gente vê a criação de Deus. A criação de Deus é perfeita, tudo que está dentro desse espectro aí de Gênesis capítulo 1, verso 1 até Gênesis capítulo 3, verso 1, tudo que está ali é perfeito, tudo que está ali é a vontade de Deus em perfeita harmonia, porque o pecado ainda não tinha desestabilizado toda a criação, não tinha afetado a raça humana, tudo que está ali é o princípio, é perfeito, foi a forma que Deus estabeleceu. Mas a partir do momento que Adão peca, em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 6, a partir daquele momento, houve uma desestabilização da criação. É isso mesmo que você está ouvindo. Tudo se desestabilizou por causa do pecado. E aí começaram a surgir coisas consequentes à atitude de Adão. Não foi por causa de Deus, né? A terra passou a ser maldita, mas não foi Deus que amaldiçoou a terra. Foi a atitude de Adão, que era o responsável por toda a autoridade e poder sobre a terra, que em desobediência a Deus, levou a terra a uma maldição. A terra passou a ser maldita. A terra passou a produzir cardos e abrolhos, né? Coisas que não existiam, né? Então, todas essas coisas, aí começou a surgir homicídios, começou a surgir brigas, contendas, tudo isso foi trazido como consequência do pecado, né? Então a gente não pode misturar, mais uma vez, a criação pura e perfeita de Deus com o resultado daquilo que foi uma associação entre o diabo e o homem, né? Por exemplo, o pecado não existia. Adão era um homem justo quando Deus o criou. Até Gênesis capítulo 3, verso 5, ele era justo. A partir do momento que ele comeu em desobediência, ele se tornou pecador. Agora veja, o homem pecador não foi criado por Deus. O homem pecador é resultado da desobediência, de uma associação de Deus, ou de Deus não, uma associação do homem com o diabo. Agora veja, se ser pecador é uma associação, é resultado da associação do homem com o diabo, será que Deus se agrada nos homens como pecadores? Bom, se Deus se agradasse nos homens como pecadores, não teria mandado Jesus para a cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados, para nos tirar dessa condição de malditos, né? Deixaria lá, ele estaria feliz, ó, que bom que vocês são pecadores, mas não. Ele não criou pecadores, ele criou pessoas justas, ele criou seres à sua imagem e semelhança. Então Deus não se alegra, enquanto houver um pecador na terra, Deus está triste, porque a sua criação está distorcida pelo engano do diabo, pela mentira do diabo. Então, Deus terá pleno e completo prazer em nós quando o pecado for extirpado completamente da terra. Então, isso tem que estar bem claro na nossa mente. Então, desde o momento que Adão peca até o momento em que Jesus ressuscita, tudo isso é queda. Tudo isso não se pode levar em consideração como feitos divinos. Tudo o que aconteceu entre a queda de Adão e a ressurreição de Cristo, até aquele momento, nós não podemos atribuir nada disso como feitos divinos. Ao contrário, a maioria, se não tudo isso, foi consequência do homem, da atitude desastrosa do homem. A partir do momento que Jesus ressuscita ao terceiro dia, então ele cria um novo ciclo chamado redenção, né? O homem foi comprado de volta pelo mesmo preço que ele foi vendido, né? Ele se vendeu
pelo pecado, né? Ele entregou a sua vida pelo pecado. E Jesus os comprou pelo mesmo preço. Ele pagou o preço da vida humana pela sua própria vida. Ele foi lá e morreu por nós e nos comprou de volta. Nos comprou de volta para nos tornarmos pecadores ainda? Não, para nos colocar na condição de originalidade. Ele restaura na redenção a condição do homem original. E nós nos tornamos novamente filhos de Deus, inculpáveis diante do Pai, né? E Deus se alegra com isso, em me ver dizendo para ele: pai, que bom, eu estou aqui em relação a teu filho, eu sou justo, né? Teu filho me comprou e eu estou de volta, voltei para casa. Pai, é isso que acontece. Então, eu preciso fazer essa distinção clara na minha mente entre criação, queda e redenção. Porque se eu não entender essas coisas tão simples, tão básicas, pode ser que eu me atrapalhe nos ensinos, no conhecimento. Então, veja que coisa interessante. Deus deu instruções a Adão. Desde Gênesis capítulo 1, verso 27, quando a Bíblia diz: então criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. E aí depois disse Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E aí a partir dali Deus vai dando instruções a Adão e depois a Eva, até que o homem cai. Até que o homem cai. Depois ali, irmãos, é uma comunhão imperfeita, é uma tentativa de Deus de que o homem não sofra, né? Então, a gente não vai ver isso como a originalidade. Mas depois que Jesus morre e ressuscita, Deus volta a habitar dentro do homem e passa a lhe dar instruções diretas de novo. Então, tudo que a gente vê depois de Cristo já são instruções do próprio Deus a nós, né? Continuamente instruções divinas agora. Então, veja, eu tenho uma lacuna aí entre a queda e a redenção, que é uma parte que Deus falou com a humanidade, mas de uma forma imperfeita. E que forma foi essa? Bom, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1, ele mostra essa saga aí de uma maneira bem maravilhosa. Veja como ele diz, ó. Ele diz assim: por muito tempo, isso é em Hebreus capítulo 1, verso 1, Hebreus 1, 1, ele diz assim: por muito tempo, pega essa palavra por muito tempo aí, por muito tempo, Deus falou várias vezes e de várias maneiras, de diversas maneiras, aos antepassados por meio de profetas. Deus mandava recado pelos profetas. Por quê? Porque Deus não habitava com o homem. Deus não habitava dentro dos seres humanos. Deus não estava em comunhão plena e perfeita com o homem. Mas Deus precisava, de alguma maneira, se relacionar para que, por meio, né, das ações divinas no homem, ele pudesse preparar o plano de redenção, né? Então Deus foi fazendo alianças durante toda a antiga aliança com homens, e mesmo de uma maneira imperfeita, Deus foi revelando coisas, por mais difíceis que fossem. Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos antepassados aí pelos profetas, né? Deus foi falando muitas vezes, várias maneiras. Por quê? Porque ele queria ser ouvido, porque Deus queria de fato que o homem compreendesse, mas era difícil para o homem. Para um profeta era difícil entender que Deus é, né? Aí ele diz: mas, e agora nos últimos dias, ele nos falou por meio do seu Filho, a qual ele designou como herdeiro de todas as coisas, por meio de quem ele criou o universo. Então veja, quando ele percebeu, aí na plenitude dos tempos, que estava na hora, ao invés de Deus falar por meio de profetas, Deus então passa a falar por meio do seu Filho. E aí o Filho traz toda a revelação de quem Deus é. Aí o Filho traz instruções precisas e claras. E aí é o que eu quero que você entenda. Porque quando a gente olha para a antiga aliança, quando a gente olha para Moisés e toda a antiga aliança, até a época em que Jesus chegou na terra, a gente vai ver os escritos dos profetas. Todos ali eram profetas, todos sem exceção. Davi era profeta, escreveu Salmos. Salomão era profeta, escreveu Provérbios, né? Moisés era profeta, escreveu Pentateuco. Além de todos os profetas da antiga aliança que foram escrevendo, foram tantos livros escritos, mas todos eram profetas. Todos receberam de uma forma de fora para dentro as instruções divinas. Não era perfeito. Não era perfeito. Então Deus falou muitas vezes de várias maneiras. Então tem uma mensagem que foi transmitida por Deus pelos profetas. Ele diz: mais nos últimos dias, eu poderia acrescentar, mais na nova aliança, mais no Novo Testamento, nós temos uma mensagem clara, perfeita, que não foi transmitida por terceiros, mas foi transmitida por alguém que viveu com Deus, por alguém que tem comunhão com Deus. Não é uma mensagem que veio de fora, foi uma mensagem que veio de dentro, né? Veja, deixa eu dizer uma coisa para você: você pode falar o que você quiser sobre a minha vida,
Você pode falar, de fora para dentro, pode falar o que você quiser. Você é livre para falar e achar o que você pensar sobre mim. Mas a mensagem que sai de dentro da minha casa sobre mim é muito mais relevante do que a que você fala sobre mim lá fora. Obviamente, quem vive comigo dentro da minha casa sabe muito mais sobre mim do que você. Então toda mensagem que você fala sobre mim lá fora é especulativa. Você pode ver aqui através dessas lives, olha, a casa do pastor é assim, é assado, não sei o quê, mas é uma mensagem especulativa, de fora para dentro. Mas os meus filhos, aqueles que moram comigo todos os dias, aqueles que estão dentro da minha casa, eles têm uma mensagem clara a meu respeito. Assim também, a antiga aliança é uma mensagem que veio de fora sobre Deus e que não traz com precisão, é especulativa, né? É o que os homens achavam sobre Deus. Mas a nova aliança, ela é revelada por Jesus, é a mensagem de Cristo e ela traz a revelação clara de quem Deus é. É o que ele diz, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem ele criou o universo. O Filho, ele irradia a glória de Deus e é a expressão da forma de quem Deus é. Então, quando eu pego a nova aliança, então eu tenho a expressão clara. Então, quando a gente fala sobre doutrina, a gente está falando sobre ensino. Então, veja, uma coisa é o que Moisés ensinou, né? Para o seu tempo foi providencial, para o seu tempo foi super necessário e suficiente. O que Moisés ensinou para o seu tempo era tudo que o povo precisava ouvir. Mas quando Jesus chega, os ensinos de Moisés perdem força, perdem completa força, porque Jesus agora traz a mensagem de dentro. Ele traz a mensagem que sai de dentro para fora. Ele estava na casa do Pai, ele vivia com o Pai, ele sabe o que o Pai está falando e fazendo, e ele diz, eu não vim fazer a minha própria vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não faço nada que eu não veja meu Pai fazer, eu não falo nada que eu não ouça meu Pai falar. Então, essa mensagem de Jesus, ela é muito clara, ela é muito objetiva, e se faz distinção entre a mensagem de Jesus e a mensagem de Moisés, que é a antiga aliança. Então isso tem que estar muito claro na minha mente, porque quando eu falo sobre doutrina de Cristo, eu estou falando sobre os ensinos trazidos por Jesus em revelação na nova aliança, que começa sim pelos evangelhos, mas ganha total força a partir das cartas paulinas, onde Paulo, instruído pelo próprio Jesus, porque é isso que ele diz, e ele faz questão de deixar isso registrado, ele diz, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, né? A Bíblia torna claro que Paulo, depois da sua conversão, passou 3 anos e meio, provavelmente em companhia plena de Jesus, o Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto, e foi o próprio Jesus quem ensinou toda a doutrina neotestamentária ao apóstolo Paulo. Ou seja, Paulo, através das suas cartas, ele dá voz a Jesus, né? Coisas que Jesus não poderia ter falado quando estava aqui no corpo, ainda nos evangelhos. Ele não podia falar, naquele momento não tinha uma liberação divina para trazer clareza e luz. Ele se revela depois através do apóstolo Paulo. Então, a doutrina de Cristo, a doutrina de Jesus começa pelos evangelhos, mas segue carta fora, a partir das cartas paulinas, e aí passando por todas as outras cartas, né, de Hebreus, de Tiago, de Pedro, de João e de todos os escritores neotestamentários. Então, esse Novo Testamento, as cartas, elas trazem a vida, né, para o evangelho, elas mostram a prática do evangelho de Cristo Jesus. Então a gente precisa estar antenado, né? Porque a doutrina, o ensino, ela gera influência, né? Influência é uma arma poderosíssima, né? Influência é a energia que nos impulsiona à ação. Eu não ia fazer nada, alguém me influenciou, eu fui lá e fiz, né? Quando eu era criança era bem interessante, porque eu sempre fui muito influente, né? Às vezes era interessante. Eu me lembro de um episódio que aconteceu comigo, né? E minha mãe foi convidada para uma reunião na escola, no colégio, e minha mãe foi, né, lá. E eu não era fácil, eu era brincadeira não. Aí minha mãe foi para essa reunião, imagina, devia ter umas 40 mães, né, lá na sala. E as professoras começaram a falar, separaram a mãe dos rapazes, dos meninos, eu devia ter uns 13 anos de idade, 13, 14 anos, separou as mães dos meninos e as mães das meninas e botaram em salas distintas. E aí começaram a falar, né? E aí começaram a falar, olha, o aluno Rogério fez isso, expondo a vida dos meninos na frente de todas as mães.
O aluno Dimas fez isso e isso, o aluno Samuel fez isso, o aluno Gleison fez isso, o aluno Dorival fez aquilo, o aluno Antônio fez aquilo outro, o aluno fulano e tal, e começou a falar, e minha mãe só espremidinha no canto, disse, daqui a pouco vai soltar do meu lá, e nada de chegar Marcelo, E aí quando chegou um certo momento da reunião, minha mãe disse assim, eu vou me antecipar. Aí disse, diretora, eu sou a mãe do Marcelo, né? Eu sou a mãe do Marcelo. A senhora não falou nada sobre ele, né? A senhora não falou de nada que ele fez. E ela disse, ele não fez nada. A minha mãe disse, não. Ela disse, não, mas foi ele que influenciou todos os outros a fazer tudo o que eles fizeram. Ele é o cabeça dessa gangue todinha que está aí. Então veja, eu era assim, eu não fazia, mas eu costumava normalmente influenciar as pessoas a fazer coisas certas e erradas. Eu era alguém realmente influente. Então a influência é o combustível que impulsiona você à ação, né? E ela vem por meio de ouvir, ela vem por meio de ver, ela vem por meio do falar, ela vem por meio do sentir. Ela vem. Deixa eu dar exemplos aqui. Por isso que é importante você atentar-se diretamente aos seus sentidos, né? Por exemplo, você pode agir de acordo com o que você ouve, né? É engraçado. Deixa eu te dar exemplo sobre a influência. Você vai ver como a influência é algo poderosa. Quem aqui, mesmo antes de ser crente, quem aqui, em sã consciência, mesmo antes de ser crente, não precisa ser crente não, você ia ter coragem de pegar sua filha de 5 anos de idade e chegar no meio da sala, no dia do aniversário dela, dizer, filha, eu tenho um presente de aniversário para você, mas antes você tem que fazer algo aqui para todo mundo ver. E aí a menininha diz assim, fazer o quê, papai? Aí você, só um minuto. Aí você pegar uma garrafa de cerveja, pegar essa menininha em uma alusão a um ato brutal sexual e mandar ela ficar baixando e subindo em cima de uma garrafa de cerveja, com 5 anos de idade. Quem de vocês aqui faria isso em sã consciência, mesmo se não fosse crentes? Fala aqui para mim. Quem teria coragem de fazer uma desgraça dessa com o seu próprio filho, com a sua própria filha? Antes de cantar os parabéns, dizer assim, vem cá, primeiro você tem que fazer algo aqui para todo mundo ver. Desça aqui em cima dessa garrafa, vá. E ficar forçando essa menina, simulando um ato sexual sobre uma garrafa de cerveja. Né? Quem teria coragem de fazer uma desgraça dessa com a própria filha? Fala aqui para mim, se alguém tem coragem de fazer isso. Eu não, tá doido? Disse o Ramon. Tá maluco? Quem vai fazer um trem desse, né? Jamais, disse a Carol Gomes. Misericórdia, disse a Valquíria. Né? Misericórdia, disse a Andresa. Tenha misericórdia nunca, jamais. Claro que ninguém vai fazer. Agora, sejam honestos aqui, sejam honestos. Quem é da minha idade aí para cima, que tem filhas mulheres, que não eram crentes, na época que aqui no Brasil se lançou uma música chamada Na Boquinha da Garrafa. Quantos aqui já desceram, quando não eram crentes, na boquinha da garrafa? Quantos aqui não já botaram os próprios filhos na frente de todo mundo para mostrar como elas eram habilidosas descendo na boquinha da garrafa? Olha minha filha linda, bota a música aí, vamos fazer ela dançar antes de cantar. Fala a verdade aí, quem aqui não já fez isso? Quem aqui já não colocou o próprio filho para fazer uma desgraça dessa? Eu te pergunto. E todo mundo achava bonito e batia palmas. Achava legal. Agora veja o poder da influência. Você ouve e você faz sem pensar na maldade, mas você faz. Mas faz. Entende? Faz. Porque ouviu algo. Ouviu e fez. Sabe? A gente viu agora recentemente a musiquinha aí que todo mundo rodou. Até eu brinquei, fiz aqui. Lógico que eu fiz com a música do Marcos Freire, que eu não sou menino, né? Eu sou bobo, né? Mas todo mundo fez porque ouvimos. Influência. É influência. A influência entra pelo ouvido. Entra pelo ouvido. Quer ver outra forma da influência pelos sentidos? Meu filho ontem, quem viu meu filho ontem na igreja, quem está aqui me assistindo, que participou do culto presencial ontem, meu filho Daniel, ele estava lá vestido de terno, de blazer preto, todo bonitinho, calça sarja, begezinha, sapato marrom, cintozinho, e ele com um blazer preto lindo.
Por que ele estava daquele jeito? Porque ele viu o pai dele. Ele viu o pai dele vestindo assim. Eu saí ontem exatamente assim, com um blazer preto, uma camisa preta por baixo, muito elegante, por sinal. E ele viu. Então a influência do que ele viu, disse: eu quero ser igual ao meu pai, eu quero fazer igual ao meu pai, eu quero agir igual ao meu pai. Então essa é uma influência que vem pelo ver, né? Pelo ver, a gente acaba fazendo algo, né? Veja outra coisa, por exemplo, eu vou falar um negócio nojento aqui, mas só para você entender como os sentidos te impulsionam a ações pela influência. Você está numa rodinha de pessoas, tá todo mundo junto, e de repente alguém fala assim: meu Deus do céu, meu Deus do céu. Você faz o quê? Cheira? Ou você na hora tampa o nariz? Tampa o nariz na hora. Tampa o nariz na hora. O que é isso? Influência, poder da influência. Então, a doutrina de Jesus deve nos influenciar mais do que o mundo influencia. Então nós precisamos abrir os nossos sentidos para os ensinos de Cristo. Eu preciso abrir os meus sentidos para o ensino de Cristo Jesus, para que eu possa realmente ser impulsionado a agir como Ele age. É isso. Entende? Então eu preciso abrir os meus sentidos, de forma geral, para a mensagem de Cristo, para os ensinos de Cristo. Para quê? Para que essa mensagem me impulsione a ter ações correspondentes a quem Ele é. É isso que Deus espera de nós, que nós sejamos tão cheios da mensagem de Jesus, por meio do que a gente vê, por meio do que a gente ouve, por meio do que a gente sente, a gente toca, e então essa influência de Cristo em nós possa se manifestar em ações. E aí nós vamos ter de fato, Jesus sendo manifesto na terra. Sabe, a expectativa de Deus nunca foi que nós falássemos dele, e sim que nós fôssemos a sua imagem e semelhança. Deus não diz: eu vou te colocar, façamos o homem para falar de quem eu sou. Não. Façamos o homem para ser a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Bom, mas a única forma de eu ser imagem e semelhança de Deus é se eu recebo a influência direta dele, né? Se eu recebo a influência, se eu ouço a voz. Lembre-se que quando Deus criou o homem era instruído pela própria voz do Senhor quando chegava pela viração do dia. A influência de Deus estava sobre a vida de Adão, mas quando ele abriu mão de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do diabo, ele foi influenciado pelo mal, ele foi influenciado pelo diabo. A sua ação correspondeu a uma desobediência a Deus, uma desobediência ao seu Criador. Então veja que a influência é algo que nos impulsiona a uma ação. Então eu preciso, por exemplo, lá em Colossenses capítulo 3, verso 16, Colossenses 3,16, nós vamos encerrar aqui hoje, e à noite nós vamos continuar sobre isso, falando ainda um pouco sobre a influência, o poder da influência, tá bom? Veja só, Colossenses capítulo 3, verso 16, diz assim, que a mensagem, vou ler de novo, vou ficar bem pertinho de você. Colossenses 3,16 diz que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha toda a vida de vocês. Que coisa linda isso aqui. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha toda a vida de vocês. Já imaginou você ser preenchido todo, completo pela mensagem de Cristo? E tudo que você pensar está envolvendo a mensagem de Jesus. Tudo que você for meditar está envolvendo a mensagem. É assim que Deus quer que nós vivamos. Que a nossa mente esteja completamente conectada com o céu, 24 horas por dia. Ele não estava brincando quando ele disse: se você quer ser feliz, medite na palavra de dia e de noite. A sua mente tem que estar tomada pela mensagem de Cristo 24 horas por dia. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês.
E aí vocês ensinam e aconselham uns aos outros com toda a sabedoria que vem da mensagem de Cristo. Bom, o que ele está dizendo? Ele diz, se eu permitir que eu seja tomado de toda a mensagem de Cristo, eu vou naturalmente ensinar e aconselhar uns aos outros. As nossas conversas serão inspiradas nas mensagens de Cristo. A nossa conversa será inspirada na influência de Jesus sobre nossas vidas. E aí nós vamos cantar o quê? Vamos cantar então a música do mundo? Não, nós vamos cantar salmos a Deus. Nós vamos cantar hinos e cânticos espirituais com um coração grato, porque a mensagem de Jesus, ela traz gratidão no coração, porque é uma mensagem dizendo, tá pronto. A mensagem de Jesus não é vamos ver se dá. Não. A mensagem de Jesus é sim, 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 sim. Você dizer, eu quero cura, sim. Eu quero prosperidade, sim. Eu quero paz, sim. Eu quero saúde, sim, 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 sim. Por isso que eu tenho que estar transbordando de gratidão. Se meu coração não transborda de gratidão diariamente, eu não entendi a mensagem de Cristo. Eu estou esperando algo que Ele já me deu e eu não sei. Aleluia. E aí você vai viver o dia como? Cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, com o coração agradecido. E tudo o que fizermos, ou tudo o que nós dissermos, estaremos fazendo como se fosse o próprio Jesus fazendo. E por isso, Deus estará sendo louvado por meio de tudo o que Jesus já fez. Bom, é assim que nós devemos viver. É assim que nós vivemos. É simples assim? É simples assim. É simples assim. Tudo que nós precisamos é permitir que a mensagem de Cristo tome todo o nosso ser. Se a mensagem de Cristo tomar todo o nosso ser, então, nós cantaremos hinos, salmos, cânticos espirituais, seremos gratos a Deus, aconselharemos uns aos outros com essa sabedoria que procede de Deus. E ao passo que nós vivemos dessa forma, Deus é glorificado através de nós. Imagina em meio a todo um caos, a gente feliz e grato e vivendo as benesses de Deus. Deus, de fato, é que é engrandecido. É Deus, em todo tempo, que é engrandecido. Então, permita que a influência da mensagem de Cristo chegue até a sua vida, tá bom? E nós ficamos por aqui. E fica aí também o meu convite a você para participar comigo logo mais às 23 horas, né? Hoje às 23 horas, continuidade da nossa live, né? Sobre o poder da influência. Poder da influência, né? Se associe com pessoas que te elevam. Se associe com pessoas que te colocam para cima em Cristo Jesus. Se associe com pessoas que veem o melhor que você carrega dentro de si. Se associe e faça com que a mensagem de Cristo chegue cada vez mais longe. Eu amo você de todo o meu coração. Então, fiquem na paz, tenham um dia extraordinário e logo mais, aqui na mesa, nós estaremos juntos para mais uma live exclusiva para você. Beijo no seu coração e até logo mais. Tchau!